Olá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Meu filtro sumiu. Meu filtro sumiu. Gente, esse negócio de filtro é difícil, né não? Falo sério, agora sim, agora sim. Achei, achei. Boa noite, boa noite. A Anne já chegou aqui. Deixa eu chamá-la. Ai, meu Deus! Sejam muito bem-vindos, bem-vindos. Oi, Tony. Ai, tá bom. Tô boa. E você, como está? Tudo bem, graças a Deus. Tô aqui morrendo de rir desses filtros, gente. Não, tanto. Eu já nem coloco para não correr risco de eu errar e de ficar diferente do que eu tô vendo, não sei. Ai, boa noite, gente. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma live aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar de um assunto diferente, que faz tempo que eu não abordo aqui, na verdade, né? Que é assuntos relacionados ao empreenda, a empreendedorismo. Boa noite, boa noite. De onde vocês são, pessoal? Boa noite, Feola. Aí a Priscila da Boluque Lingerie. Ah, que joia, que joia. Obrigada, Pri. Então, hoje nós vamos falar sobre comunicação, né? Bem-vinda, Anne. Obrigada por ter aceitado o convite mais uma vez, né? A gente está fazendo live juntas, muito bom. Nossa parceria, né? Que agora ficou eterna, né? Eu que agradeço, Polly. Unimos uma vez por causa do livro e agora é pro resto da vida, sim. É isso aí, é isso aí. Gente, para quem não sabe, a Anne é coautora do livro do Existe Vida Além do Divórcio. É essa que é a Anne. Essa Anne aqui, é essa Anne aí, gente. Sou eu. Sabe? Ah, esteve, que joia, que joia. Que joia, muito bem-vindo, gente. Então, Anne, se apresente, conte um pouquinho sobre você, sobre a sua atuação também na área de comunicação da sua agência. Conta um pouquinho sobre você. Então, como a Polly disse, meu nome é Anne Gottlieb, eu fui coautora do livro junto com a Polly, e nosso encontro foi meio que providencial, eu vejo que divino também, né? Porque nós nos encontramos por um assunto em comum, por uma dor em comum, e que virou do limão a gente fez uma caipirinha, né? Mais do que uma limonada, uma caipirinha, nos divertimos e nos aprendemos juntas. E mais do que isso, foi criado um laço de amizade, né, Polly? A gente sabe que pode contar uma com a outra, por mais da correria, pela distância, mas foi um prazer ter te conhecido nessa questão do livro e contar com essas dicas, com essas conversas que a gente tem sempre que dá. Então, hoje eu sou assessora de comunicação, sou jornalista formada, sou pós-graduada na área de comunicação organizacional e eu já atuo, né, trabalho no Serviço Público Federal, no Departamento Penitenciário Nacional. É minha área de atuação. E trabalho também dando palestras, treinamentos para empresas, né? Principalmente treinamentos na área de atendimento ao cliente, treinamentos na parte comercial, né? Como comunicar com esses clientes, como identificar essa comunicação, esse público-alvo que você quer falar, o assunto que a Poli trata, que é essa questão do mundo imobiliário, é um mundo paralelo, né? Que tem clientes bem específicos, mas todo mundo também um dia sonha em ter uma casa. Então, acho que essa questão da comunicação dentro da área imobiliária é bem ampla, bem, ao mesmo tempo também bem complexa por ser ampla. Então, estou aqui para contribuir com vocês essa noite e estou aberta às perguntas, o que a Poli quiser conversar comigo, tratar. A gente pode falar de técnicas de comunicação, pode falar também do livro. Estou aqui à vontade e obrigada pelo convite, Poli. Ai, obrigada, obrigada. Não, muito bom. Hoje nosso papo vai ser muito especial. Inclusive, gente, vamos mandar um aviãozinho, chamar todo mundo para participar conosco, né? Que hoje o assunto vai ser muito relevante, não só para o pessoal do mercado imobiliário, mas para todos nós.
Porque, na verdade, né, o tema de hoje, que é comunicação, ele envolve tudo. Inclusive, nós estamos aqui, né, nas mídias, aqui nos expondo, estamos comunicando muito, né? Inclusive, de antemão, fala um pouquinho sobre isso, Anne, sobre essa questão da... O que você percebe, né, no que se refere às mídias sociais, porque eu vejo que você no seu canal, e quem não segue a Anne ainda, corre lá e siga, porque ela passa muito conteúdo sobre comunicação, nos ensina muito. E fala um pouquinho sobre isso, Anne, antes da gente... Então, uma das questões, assim, muito, ao mesmo tempo simples, como eu disse, complexo da comunicação, é porque nós o tempo todo comunicamos, né? Nós comunicamos desde quando a gente está na barriga. Então, desde o início da nossa, de que a gente foi gerado, a gente já comunica. Então, todo mundo acha que comunica bem, de alguma forma, porque é inerente do ser humano estar com a gente. E às vezes, né, as pessoas acreditam que elas não comunicam bem por não saber conversar, por não saber falar, por não saber usar as palavras certas, mas o tempo todo nós estamos comunicando. E essa questão da comunicação eu acho muito maravilhoso, porque a gente comunica com as outras pessoas o tempo todo. Então, desde a gestação ali, desde a barriga, a gente comunicou com a nossa mãe. Ou quando o coraçãozinho bateu, a gente estava comunicando que a gente estava vivo ali dentro, né? Depois, com chutes, a gente comunicava para a mãe que a gente estava tudo bem, que a gente estava no momento mais agitado, e aí vai. Então, a nossa vida ela é marcada pela comunicação. E eu, particularmente, amo o tema por causa disso. E essa comunicação que eu passo ali um pouquinho no meu Instagram, nas mídias sociais, elas falam muito mais. Eu gosto muito de falar dessa essência da comunicação, que nós nos esquecemos. Por a gente fazer isso todo dia, o tempo todo, a gente acha que deve ser feito de qualquer maneira ou de qualquer forma. Ou, por outro lado, como eu disse, a gente coloca de forma muito complexa, que só depois de um curso de oratória que a gente pode ser capaz de passar o conteúdo. E não, né? As mídias sociais têm um lado positivo porque a gente democratizou essa comunicação. Várias pessoas que nunca imaginaram um dia ter um celular e passar uma conversa, hoje elas podem passar para o mundo isso. Né? Hoje elas podem mostrar um pouquinho do que é a sua casa, do que é ali o seu quintal, como é seu dia a dia, de uma forma mais cômica, de uma forma talvez até mais trágica, pedindo ajuda. Mas várias pessoas têm a oportunidade hoje de comunicar por meio das mídias sociais. Isso para mim é uma vantagem muito grande. Mas ao mesmo tempo também nós vemos coisas ruins, né? Tem pessoas que começaram a revelar o seu pior lado por meio das comunicações e das redes sociais. Só que é uma balança. Hoje eu vejo como uma balança que nós temos que analisar e cada vez ser mais críticos a essas comunicações que nós fazemos e também que nós recebemos. Então, a perguntinha que está lá em cima no meu feed, lá do Instagram, na minha bio, é o seguinte: como você comunica? Então, assim, eu queria que as pessoas começassem a pensar como elas comunicam, né? De uma forma mais ampla e entender esses pormenores, né? A sua comunicação com você mesma, a sua comunicação com o seu familiar, a sua comunicação com seus filhos. E isso tem muito a ver, né? É muito incrível, né? Esse assunto. Eu vejo assim, você falar sobre ele, debater, né? Trazer mesmo o questionamento sobre a comunicação de forma muito inteligente e crítica. E, e assim, e eu acho fantástico como você também correlaciona, né, com todas as áreas que você atua. Porque assim como eu, você também, né, a gente desenvolve atividades diferentes, né? E se Que as encontra numa pessoa só, né? Multitarefa. Não, e assim, e na verdade, elas todas se interligam, né? De uma forma, numa coesão incrível. Ao contrário do que alguns pensam, né? Porque alguns pensam assim, por exemplo, vou falar de mim. A Poliana é advogada, desenvolveu uma empresa, né, especializada em documentação, em soluções documentais, criou um selo que certifica a qualidade documental do imóvel e atua no Brasil inteiro, mas também criou um Empreenda, escreve livro, tem um livro sobre divórcio, tem outros livros falando sobre empreendedorismo, sobre relacionamento e também, claro, sobre documentação. E por que tudo isso, né?
Inclusive, eu vou até aproveitar e fazer um link aqui com o nosso assunto, que é sobre comunicação, que às vezes as mídias, elas querem nos formatar, né? A entrar, porque eu fui muito... quando eu decidi me expor na rede social, me criticavam, entre aspas, porque eu não importo com isso, mas era um ponto. Poliana, você tem que escolher um assunto para abordar na rede social, né? Só que daí eu falava, não, mas essa daí não sou eu, né? Esses todos os assuntos, embora pareçam, né, diversos, eles têm total correlação. Porque é por meio dessa sensibilidade, por exemplo, no que se refere a relacionamento, que eu consigo desenvolver bons negócios, que eu consigo, na hora de formalizar, né, um contrato, ou trazer o equilíbrio para a relação negocial, é essa base que eu trago. Né? Então, a gente precisa abrir nossos olhos, né, para essas questões que são essenciais e principalmente comunicar a nossa verdade, né, Anne? Exato. Eu vou te dizer por quê, Polly. Eu Porque eu falo... gosto de falar muito isso no meu Instagram, porque assim, as pessoas acham, principalmente esse é o lado negativo da mídia social, que as pessoas precisam entrar numa forma, né, para você comunicar, como você disse. Só que o princípio da comunicação, como eu disse, é aquilo que nasceu com a gente. E a gente vai arrastar para o resto da vida essa comunicação que está dentro. Porque assim, a comunicação, a sua comunicação hoje, a forma como a Polly se expressa, a forma, o que a Polly diz, que é a verdade dela, né, depois que ela passou por um processo de autoconhecimento, você só comunica tudo que está dentro de você. Então, não tem como você ignorar essa Polly multitarefas. Não tem como eu ignorar a Anne multitarefas e falar assim, eu vou falar só disso no meu Instagram. Porque eu não sou só isso. Então, assim, o que às vezes me incomoda bastante, vou te dar um exemplo nas mídias sociais, são pessoas que tentam passar uma versão fake delas, né? Elas escolhem, porque também não, você não é tudo aquilo dali, você é muito mais. A mídia social também não tem como te reduzir. Mas, por exemplo, uma pessoa que quer sempre passar que ela tem boa condição financeira. Ela vai entrar no ciclo e ela vai começar a mostrar que ela tem boa condição, que ela é isso, que ela é aquilo, mas vai chegar uma hora que ela não vai conseguir sustentar porque aquilo ali não é a verdade dela. Então, em algum momento, isso vai cair. As pessoas podem achar que ela está vestindo uma roupinha para poder transparecer ali na mídia social uma coisa X, mas em algum momento ela vai cair. Né? Ela vai ser cancelada. Eu acho que todo mundo corre o risco de ser cancelado em algum momento. Infelizmente, quem está exposto também está exposto a acertar e a errar. Porém, passar essa verdade por meio da comunicação só é possível para quem passou por um processo muito grande dentro de si. Então, independente do que você está vendendo, se é a questão da área imobiliária, se é lingerie, como a minha amiga Priscila aí está falando, que está aqui com a gente nos acompanhando, independente daquilo que você vende no seu Instagram, que seja uma verdade que está dentro de você e que você acredite muito naquilo. Não faça para ganhar dinheiro. Não faça para poder... porque isso está na moda agora. Porque está na moda fazer coisa X, coisa Y. Essa comunicação uma hora vai cair. E quando essa comunicação cair, você não vai conseguir voltar atrás, porque não era você. Você criou uma fantasia. Então, quando as pessoas... Exato. Quando as pessoas tentam, por exemplo, por ser cristã, algumas pessoas querem me limitar a falar um certo conteúdo por eu ser cristã, ela vai tomar na cara, porque tem coisas que eu não vou falar do jeito que ela gostaria de ouvir, porque essa verdade não está dentro de mim, né? Então, isso é independente, como eu disse, do que você vende, o importante é ser você. As pessoas seguem pessoas, as pessoas não seguem objetos. Exato. E isso é muito importante, isso que você falou é essencial, porque no mercado imobiliário, primeiro, ainda antes do Covid era assim, era notório, né? Essa questão de, por exemplo, os perfis serem todos só foto de imóvel, sabe? Tanto das imobiliárias, mas também dos corretores. Era só, né, uma vitrine ali dos imóveis. Então era aquela coisa fria que comunicava o quê? Só quero vender, né? Não, como nós estamos falando aqui, não comunicava
a verdade daquela pessoa que estava ali por trás, né? Não comunicava a essência dela, né? O que ela de fato quer proporcionar. Ela só queria vender e ponto, acabou. Né? Então, isso não comunica, não traz comunica sim, mas não traz o resultado que a pessoa provavelmente teria interesse, né, de tê-lo. Não, é Né? até porque, Polly, eu dou muito treinamento na área de vendas, né? E eu fui 8 anos vendedora, né? Eu trabalhei 8 anos no Banco Itaú e o que eu fazia lá era vender, apesar de ser gerente de contas e tudo mais. O que as pessoas compravam, por exemplo, quando eu trabalhava no banco, o produto que a agência X comprava, uma outra agência vendia, né? Por exemplo, uma capitalização, qualquer produto seguro, você compra de qualquer pessoa, mas as pessoas compravam da Anne, da gerente Anne. As pessoas gostavam de comprar de mim, da minha pessoa. Então, assim, várias pessoas podem vender a mesma casa, anunciar o mesmo aluguel, por exemplo. Tem pessoas que colocam em várias imobiliárias. Então, várias imobiliárias vão comercializar aquela mesma casa ali. Estou dando um exemplo, né? Só que o que vai ser diferente é quem está vendendo. E essa pessoa, ela realmente ela não tem como, se ela vender a verdade dela por meio da comunicação, por meio do atendimento, não tem como outra pessoa ser igual. A pessoa pode lutar, a pessoa pode pintar o cabelo igual o seu, ela pode usar a mesma maquiagem que você, mas a essência da Polly, ela não vai ter, porque ela não viveu a sua história, ela não viveu a sua vida, ela não teve experiência em relacionamento que você teve, que isso te deu um aprendizado para várias outras coisas, não se limitou a relacionamento amoroso. Então, assim, para mim, a essência do vendedor está em ele ser ele mesmo. Então, o cliente vai comprar dele porque foi ele que vendeu. Então, olha, essa questão da imitação nas mídias sociais é outra coisa que eu prego muito nas minhas mídias. E eu coloco lá assim, eu faço outra pergunta. O que eu quero que você faça quando você olha o meu Instagram, por exemplo, que você entenda de comunicação, é que você pense. E pensar é você que tem que pensar. Agora, imitar, qualquer um imita. Só que essa imitação nunca vai ser verdadeira. Então, podem ter 1000 tentativas de ser Polly, 1000 tentativas de ser Anne, 1000 tentativas. Essa pessoa nunca vai comunicar da mesma forma que você. E o seu cliente vai se encantar por você. Não é por fulano que está tentando te imitar. E eu falo também muito nas minhas palestras pelo Empreenda, né? Eu falo muito que concorrência, não existe concorrência quando há autoralidade. Eu uso muito essa frase, com certeza você já ouviu. Então, onde há autoralidade, não há concorrência. E isso eu falo assim, ó, na maior tranquilidade. Até as pessoas, quando ficam sabendo, né, que não tem outra empresa como a minha ainda, que não tem quem faça o que eu faço ainda pelo Brasil, parari, parará. E daí ficam me perguntando às vezes, e você não tem, né, preocupação, né, de quando você tiver concorrente, parari? Eu falei, não tenho, não tenho. Uma hora eu vou ter concorrente, sim, né? E eu tenho concorrentes, mas de outras formas, mas empresa como a minha, de fato, ainda não tem. Mas não vai ter sido, como você falou, a Poliana que desenvolveu. A metodologia de trabalho não é a mesma que a minha, que a nossa, né? A forma de gerir a empresa não é a mesma, o treinamento que a gente faz não é o mesmo, né? O espírito de trabalho que a gente desenvolve na empresa não é a mesma dos demais, né? A gente tem um olhar diferenciado com os nossos clientes devido a toda essa bagagem que eu carrego. Então, não tem jeito, não tem como comparar, né? A mesma coisa a Anne, tudo que ela faz é original. É incrível, assim, a forma, né? E isso como você bem disse, né? É quando a gente passa por esse processo profundo de autoconhecimento, né? De um comunicar sincero conosco mesmo, né? E daí tudo muda, né, Tudo Anne? muda. O meu próximo livro eu vou falar sobre isso, sobre essa questão do emissor da mensagem. Porque as pessoas costumam falar, foi criada uma regra, né? Que a comunicação é alguém emitindo uma mensagem para uma outra pessoa. E essa pessoa dando um feedback. Mas, na verdade, a comunicação é um baralhado, é uma mistura de tudo isso. Ela não é algo apertado, alinhado, não é algo linear. Só que o tempo todo você está conversando com alguém, emitindo uma mensagem, mas também está conversando consigo mesmo.
Tá. Então, essa preocupação dessa conversa, essa conversa que você tem consigo mesmo o tempo todo, eu acho que ainda é muito negligenciado, inclusive nos estudos da comunicação. Porque, por exemplo, quando eu coloco a minha casa, encho a minha casa de planta, estou falando aqui de decoração. Eu estou querendo dizer alguma coisa para mim. Eu estou querendo um ambiente mais confortável para mim. É da mesma forma aqui, para quem está ouvindo, está vendo, ouvindo a gente, sobre o seu cliente, né? O que seu cliente está buscando? Você vai ter que buscar uma empatia com aquele cliente, de alguma forma. Vamos supor que você está mostrando para ele uma casa X, um imóvel Y, e esse imóvel não tem a ver com a personalidade dele. Ele vai sentir essa diferença. Aí quando ele fala assim, eu entrei aqui e não senti uma energia boa. Ou eu entrei e senti uma energia boa. Isso é a comunicação daquele ambiente ali. Às vezes é uma coisa visual. Então, quando você se conhece dessa forma, que você sabe por que você está colocando o objeto X no lugar X para comunicar com você alguma coisa, você também vai ter essa empatia com o cliente. Então, dei o exemplo das plantas, né? Eu enchi minha sala de planta. Minha sala parece uma mini floresta. Mas isso comunica para mim paz, tranquilidade, um ambiente, um contato com a natureza, que eu moro em apartamento há muitos anos, né? Muitos anos que eu não moro em casa. Então, eu sentia falta de quintal, por exemplo. Então, eu trouxe isso para dentro do meu imóvel de alguma forma. Mas o que isso comunica para mim hoje é importante. Então, eu tenho certeza que se a pessoa tiver essa sensibilidade de entender o que comunica para ela, ela vai conseguir entender o que comunica para o cliente. Entendeu? Então, assim, é uma comunicação que primeiro começa para dentro. E depois ela vai passar para essas outras pessoas que o vendedor precisa ter contato, por exemplo. Exato, exato. E é incrível, assim, até trazendo para o mercado imobiliário, né? O quão importante é quando a gente tem clara essa comunicação nossa conosco, enquanto profissional atuante no mercado imobiliário, por exemplo, né? Vou falar de mim aqui, para ficar mais fácil. Que eu Porque é uma verdade para mim desenvolver ou criar ou desenvolver uma solução documental para um problema, por exemplo, uma irregularidade no imóvel, né? Então, essa é uma verdade minha. E o cliente sente isso. Essa comunicação, quando para nós ela é real, né? Ela não é fake, como a gente está falando aí, não é por interesse, né? Não é tão somente um interesse assim, né? De interesseiro, né? Porque é diferente a gente ser interesseiro, né? Ter um interesse, né? Em algo. Então, então essa comunicação, ela flui naturalmente, né? O receptor, como você falou, ou o cliente, ele sente essa verdade. E daí a comunicação é feita de forma límpida e o relacionamento acontece, que é onde eu queria chegar também na nossa conversa aqui hoje, né? Que nossos assuntos, além da nossa afinidade, né, em decorrência do livro, dos processos que nós vivemos, ainda tem essa questão, né? Você aborda de forma incrível a questão da comunicação e para mim o assunto relacionamento é também algo que me encanta e cada vez eu quero falar mais, sabe? Porque é a base mesmo de tudo que eu faço. As pessoas acham, Poliana, você é advogada e não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Tudo que eu faço é com gente. É, contrato é formalização de um relacionamento. Tudo. Negócios são relacionamentos. Sabe o que eu falo, Polly? Eu tirei essa conclusão bem depois, sabe? Eu falo que o nosso livro, ele não fala de divórcio em si, só de casamento. Se você for parar para pensar, tudo, como você disse, tudo é pessoas. Tudo envolve relacionamento de alguma forma, né? Comunicação é puro pessoas, porque você, apesar de comunicar com você mesmo, você tem que comunicar com o mundo externo em algum momento. Eu falo que o nosso livro, ele não é só sobre essa questão de matrimônio, homem e mulher, mas sim de quebras que às vezes são necessários, Também. divórcios que são necessários. Então, por exemplo, um relacionamento que você tem com o cliente hoje X e que você manteve, que você está tendo um contrato legal, pode ser que em algum momento você tenha que romper e você tenha que fechar aquele ciclo. Então, essa questão do relacional e da comunicação, até isso você precisa aprender, comunicar para você mesmo que isso vai acontecer e comunicar com o outro.
que isso tem que acontecer. Então, a gente fala muito de fazer vendas, de fechar contratos e de você entender aquilo que cabe dentro de você também, né? Essa questão relacional, comunicação, divórcio, diz também assim, tá? Coisas que eu aceito X e coisas que eu não aceito. Então, se hoje a Poli criou essa identidade de vender um produto Y ou Z, é porque ela sabe que tem coisas que não cabem mais dentro dela, que ela não tem como comunicar, que não tem a ver com os valores e não tem a ver com aquilo que ela vende. Então, com certeza, quando você, por exemplo, está vendendo um produto como é a questão documental, você está pensando em várias coisas, em proteger o cliente, né? Porque o senso de proteção para você é muito importante, por exemplo. Exato. Você não quer que o cliente sofra lá na frente, que ele perca um dinheiro, que ele seja... enfim, são valores que estão dentro de você, inconscientemente você aplica no cliente por meio da comunicação. Então, assim, você teve que divorciar com várias coisas que não eram para você, para entender o que era para você. Olha que coisa que é simples, mas é complexo, né? E é tudo transparecido por meio da comunicação, né? Só a comunicação consegue transmitir isso para as outras pessoas. Essa Poli que está dentro e essa Poli hoje que consegue encantar os clientes com um produto que é único no mercado, né? Então, porque você tem entendido que você é o único que consegue comunicar isso muito bem. Isso aí, muito bom, muito bom. Anne, agora traz para nós, que fiquei sem graça, né? Vocês perceberam? Ai, tá vendo? Quando a pessoa conhece a gente, tá vendo? É Essa incrível. questão relacional faz toda a diferença, né? Porque, assim, outra coisa que eu gosto muito de falar, a comunicação, ela é empatia. A gente jamais teria gerado uma conexão automática se nós não tivéssemos vivido processos comuns. E foi um processo que uniu pessoas que talvez nunca se encontraria. Mas foi uma empatia pelo que eu vivi, o que você viveu, que conseguiu gerar essa comunicação entre nós. Então, toda vez que você está procurando fechar o trabalho com o cliente, fechar um projeto, fechar, enfim, qualquer coisa relacionada ao trabalho de vocês, você tem que entender esse cliente de alguma forma, né? Para comunicar com ele melhor. Um exemplo que eu dei, essa questão quando a pessoa chega e fala assim, nossa, que ambiente carregado. Às vezes teve alguma coisa ali que comunicou para aquele cliente, que lembrou uma coisa lá do passado dele, né? Que gerou uma comunicação para ele e acabou virando uma energia negativa. Vamos supor que durante a conversa você está levando o cliente para conhecer o lugar e tudo mais. E ele falou com você que tem um trauma X de infância sem perceber. Porque quem é vendedor sabe que você vai puxando a língua do cliente, né? E vai conversando com ele ali para poder gerar essa empatia. E às vezes é uma coisa muito rápida que você tem que pegar. Eu vou dar um exemplo com o seguro. Eu fui muitos anos vendedora de seguro. E, primeiro, eu vejo o seguro como uma coisa muito importante hoje para as pessoas, porque o brasileiro não tem essa cultura, infelizmente. É uma coisa que você paga para não usar, né? Mas quando o cliente sentava na minha mesa, às vezes era uma coisa muito rápida para oferecer um seguro para ele, eu já perguntava para ele assim, você tem filho? Aí ele falava, tenho. Aí quando ele falava, tenho, eu falava, nossa, tem filho. Aí eu já falo, se acontecer alguma coisa com você, como é que vai ficar seus filhos? E começava a conversa assim. Então, eu buscava uma empatia, que geralmente é movida na emoção, para aquele cliente me entender o produto, sem dizer diretamente o que era o produto, tá entendendo? É uma conversa muito sutil. Então, assim, uma das regras que eu falo para o vendedor, que independente do que você venda, que você está acompanhando, alguma coisa você vende, nem que seja você mesmo, né? No seu Instagram. É você ter empatia com o seu público, tentar entender aquilo que o seu público está querendo e comunicar com ele de uma forma mais... entendendo o lado dele também. É isso aí. É isso aí. E outro ponto nesse entrega que eu estava falando, no mercado imobiliário, por exemplo, quando a gente vai participar do processo todo, né, no desenvolvimento de um empreendimento, e, por exemplo, eu estou com alguns assim, a gente atua com os terreneiros, né, aí faz todo esse link com os proprietários da área, com o empreendedor, né, e os interesses de ambos, sabe? E esse trabalho que a gente faz, né, de desenvolver essa sensibilidade relacional, para ir alocando, né, cada um no seu lugar
e entendendo principalmente. Eu falo muito isso, Anne, com todo mundo que eu converso, né, nesses casos. E também em regularização de imóveis, eu falo que para começar a resolver uma questão documental, eu procuro saber a história da família, a história da pessoa. Porque aí eu acho o fio da meada, tá? Porque os documentos, né, ou os problemas documentais, eles são simplesmente um reflexo de algo que está ali naquela família ou naquela pessoa. Então, daí a gente já acha o caminho, o fio da meada para começar a desenrolar os problemas documentais ou imobiliários. Então, a mesma coisa quando a gente fala de, por exemplo, grandes áreas, né, que envolvem muitas pessoas, então imagine, né, toda a teia que a gente tem que enrolar, desenrolar, para depois a gente formalizar toda essa questão, né? E deixando todo mundo seguro, tranquilo, né? E todo mundo trazendo mesmo, né, esse equilíbrio contratual e essa segurança. Então, é o que você está falando, que essa comunicação ela precisa acontecer. E não só em qualquer área que você atue. Ou eu como advogada, ou o vendedor no banco, ou você corretor de imóveis, ou empreendedor, enfim. Todos, pessoal da área comercial, do marketing, né? A gente precisa desenvolver. Esses são os pilares, né, nossos, né? Sim, e as pessoas às vezes não buscam desenvolver isso por justamente aquilo que eu falei no começo, por achar que ela já sabe, porque ela nasceu fazendo, minto, não nasceu fazendo, na barriga ela já fazia, então ela não desenvolve, ela não busca aprender e nem estudar. E isso parte do pressuposto também que tem que estudar pessoas. Estudar pessoas não é fácil, porque quando você tem que estudar pessoas, primeiro você tem que estudar a si. E estudar a si é mais difícil. É o mais Ainda é o mais difícil. Então, assim, mergulhar para dentro de si é muito complicado. E principalmente essa questão, fazer terapia. Gente, fazer terapia nada mais é do que um processo de comunicação. Olha, você chega lá, você fala da sua vida para uma psicóloga, para uma terapeuta. Você fala, você está soltando o que está dentro de você. E ela vai te ajudar a compreender. Ela não vai sugerir nada para você, geralmente. Ela vai fazer com que você entenda o que está dentro de você. Olha, isso é um processo de comunicação, né? Então, esse processo de comunicação, ele é o início de você ter outra comunicação com diferentes pessoas, porque se entendendo, você vai ser mais paciente com outras pessoas. Igual esse exemplo que a Polly deu aí de relacionar com várias pessoas diferentes. É complicado? Não é simples. Se você está conseguindo fazer, você é muito bom. Sinta-se feliz se você está conseguindo fazer essa comunicação de teia aí, né? Porque são várias pessoas diferentes, várias personalidades e você está se dando bem. Sim, sim. Mas eu falo também, Anne, complementando o que você falou, que não adianta, tá? Assim, para sermos, para vendermos, né? Essa verdade que a gente carrega, não adianta estudar só os outros, porque tem gente que daí vai fazer tudo quanto é curso de um monte de coisa aí que agora nem Gestão de pessoas, liderança. aquele que vê os perfis de personalidade, parari parará, não, assim, não é que não adianta, mas não traz essa solidez e essa estrutura, você estudar só os outros e achar que você está tudo certo com você e você não encarar a si mesmo, sabe? Não adianta, porque não traz essa estrutura. Quando a gente não nos dispõe de fato a assim, nos desnudar. Literalmente, Polly. O Anésimo falou, né, que era contra a terapia. Várias pessoas são contra a terapia por achar que chegando lá você vai. A terapeuta, primeiro, a psicóloga, ela vai te dar sugestões para mudar a sua vida. Ela não vai fazer isso. Ela vai fazer você soltar o que está dentro de você para você se escutar e se entender. Olha que bacana, é isso que eu venho falar no meu próximo livro. Essa comunicação com você mesmo, não quero de jeito nenhum anular o papel do psicólogo, muito pelo contrário, não quero dizer isso. Mas sim que esse processo existe, você precisa aceitar que essa comunicação, primeiro, ela acontece com você e depois ela vai acontecer com os outros para ser melhor. Exato. E aí a gente não pode deixar de dizer, não adianta,
também fugir da nossa comunicação com Deus, porque essa daí também, ela é, além, né, de nos trazer clareza acerca de todo o processo e de nós mesmos, né, clareza e segurança, que nós estamos falando muito aqui sobre isso, clareza e segurança ainda nos revela muito de nós também, né? Então, já não pode deixar de falar, né? Desse relacionamento, dessa comunicação que nós precisamos desenvolver também, né? Com Deus. E, infelizmente, muitas pessoas, Polly, só comunicam com Deus, só fazem essa ligação direta aí, que eu falo que eu tenho um Wi-Fi direto, que Deus me mostra tudo, depois que você passa por um momento muito difícil. Eu, graças a Deus, eu sempre fui, sempre acreditei muito em Deus, mas chegou um tempo que eu falava assim, que eu falei que eu queria escutar mais a voz dele. E foi por meio da dor, né? Foi por meio da dor. Só que hoje eu recomendo para as pessoas buscarem essa comunicação direta sem esperar a dor chegar. Sem esperar você ficar sozinho, só você e Deus. Porque, infelizmente, tem pessoas que precisam desse momento assim de dor para chegar nessa linha direta. Só que isso pode ser conseguido no seu dia a dia, sim. E é muito complexo explicar, até a Bíblia diz, né, que é coisa de louco, né, você explicar isso. E só quem tem, que sabe, que entende, mas assim, é uma experiência fantástica porque ele te direciona muito. Então, quem é ansioso sabe, né? Tá ali, meu Deus, as coisas vão acontecer, as coisas não vão acontecer. Aí você tá nessa comunicação interna com você o tempo todo, eu quero que isso aconteça, eu quero que X dê certo e tudo mais. Aí vem Deus com a sua, com a sua voz soberana e diz, calma, espere, eu tô contigo, vai dar tudo certo. Né? Então, essa comunicação, às vezes, né, esse conflito que você tem com você mesmo, que você precisa. E realmente é a comunicação mais importante. Que não adianta também você ter essa comunicação com você mesmo, você ter a comunicação com todo mundo, se você não tem essa ligação direta, que não vai te deixar surtar. Viu? Porque a comunicação com você mesmo, antigamente as pessoas falavam muito, até pesquisei um pouco sobre isso, que o esquizofrênico era tido aquela pessoa que conversava, hoje não, né? Assim, esquizofrênico e a outra palavra sumiu na minha cabeça. A pessoa que ficava conversando sozinha. E o tempo todo ela é tida como louca, né? Até postei um dia no meu Instagram, se você conversa sozinho, ela é tida como um louco mesmo. Porque realmente, se você ficar conversando só com você o tempo todo, você vai dar uma surtada. Porque é muito conflito dentro de você. E você acha que é mais difícil conversar com o segundo, mas com você é mais. E tem Deus aí para te clarear as ideias, né? E te mostrar que você tem que ter um equilíbrio. Pôr tudo no lugar, né? Deus traz essa calmaria mesmo, né? Essa tranquilidade que nós precisamos, né? Porque, sem dúvida alguma, quando a gente começa, né, nessa conversa interna, intensa, que é quando a gente de fato dispõe a nos conhecer, quando a gente passa por isso uma fase, né? A gente passa por uma, quando a gente fala, não, agora eu vou me encarar, né? Ou acaba que é por opção. Às vezes a gente tem uma forçadinha devido à circunstância, à dor e tal. Mas a gente opta, porque não é nada forçado, né? Então, quando a gente resolve se entregar, tem essa fase, né, muito intensa desse diálogo, muito intenso, muito questionamento. E daí, sem dúvida alguma, daí quando a gente busca a Deus no primeiro lugar, daí traz essa calma, as coisas vão se alinhando, né? A gente vai tendo mais equilíbrio. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que toda comunicação, Anne, você que é doutora aqui em comunicação, mas fala para nós da importância de alimentar, né, a comunicação, porque ela antecede um processo de relacionamento e precisa ser alimentado, nutrido, né? Fala um pouquinho para nós também sobre isso. Assim, isso, a comunicação, essa comunicação com a gente mesmo, essa comunicação com os outros, porque assim, chega um certo tempo que às vezes a gente quer se isolar, que a gente quer ficar em silêncio, que a gente quer não entender mais nada que está acontecendo, ou a gente fica buscando soluções onde não tem. Eu tive uma aula recentemente, para você ter uma ideia, com o Jorge Duarte. Ele foi muitos anos assessor da Presidência da República e ele é doutor na área de comunicação. E na hora que eu falei com ele uma queixa lá, que é uma consultoria, né, que a gente está fazendo lá a questão do trabalho, e ele falou comigo assim, uma coisa muito interessante, você está buscando uma solução onde não tem.
Então, às vezes, por exemplo, por essa questão da imitação, a gente fica falando assim, ó, só vai servir se eu tiver muito seguidor no meu Instagram, por exemplo. Só vai servir se eu fizer X e Y na minha vida. Ou se eu conseguir comunicar com tantos e tantos clientes por dia. Porque você está seguindo o padrão de um outro, de uma outra pessoa. Então, quando você se conhece, tudo isso que a gente conversou, tudo que quando você se conhece, quando você conhece seu cliente, às vezes você vai entender que essa comunicação que você está fazendo aí está errada, né? Que você tem que buscar algo que é muito inerente àquilo que você se dispôs a fazer. E essa alimentação, esse estudo, esse acompanhamento, ele é feito todos os dias. E as pessoas às vezes acham, por exemplo, assim, Anne, que eu falo de comunicação, acha que eu não erro, né? Primeiro, a comunicação, ela parte dentro da gente. Se ela parte dentro da gente, a gente é imperfeito. A gente nunca vai ser perfeito. Então, várias vezes eu falo coisas que eu não gostaria de ter falado, mas às vezes eu paro e penso, meu Deus, eu fiz isso errado. Eu falo que eu sou muito grossa com minhas amigas, assim, bem próximas. Às vezes a pessoa tá ali choramingando, falando qualquer coisa, eu falo, minha filha, ó, acorda. Você quer que eu vou ir puxo você pelos cabelos pra você fazer tal coisa? Sabe? Eu sou esse tipo de amiga que vai lá, dá um sacudão. E isso, visto pela comunicação não violenta, por exemplo, é muito ruim. Não é uma coisa positiva de se fazer, mas eu faço. Então, aceitar também que você nunca vai ser perfeito e aceitar que a sua comunicação também pode errar. Que você pode tratar mal, de algum momento você pode tratar mal seu filho sem querer, com palavras. Que você pode tratar mal seu esposo. Que você pode ser errado com o cliente na forma de abordagem. E aceitar isso faz você ver os acertos, os possíveis acertos e ser melhor, né? E não acreditar que se você fez um curso de vendas que comunica muito bem com o cliente, que você vai ser o melhor dali para frente, que você aprendeu a gravar vídeo para o Instagram, que você sempre vai estar certo. Não, você também pode errar. O importante é você entender que você tem que se policiar. Exato, exato. E nessa linha também de raciocínio, é algo que você falou é muito importante. Eu falo nos livros, no... Ah, esqueci agora. Muita coisa, né, Polly? Dá branco. Hoje eu tô cheia dos brancos. No, no livro Jogador ou Peça, na fase um principalmente, eu falo muito sobre isso. A gente, Deus, o nosso mapa está dentro de nós. E Deus nos proporciona na caminhada, né, como se a gente estivesse mesmo num caminho, placas sinalizadoras, né, que são os profissionais que nos ajudam, os chefes religiosos, né, enfim, dependendo da religião de cada um e tal. Então, assim, Deus nos coloca no nosso caminho, né, dá a permissão de termos placas sinalizadoras, inclusive livros que a gente lê, né? Palestras que a gente assiste. Tudo são placas sinalizadoras que Deus nos dá. Eu falo muito sobre isso nesse livro, na fase um, Jogador ao Pés, fase um. Porém, o mapa está dentro de nós. Então, essas placas sinalizadoras, elas são orientações para que nós encontramos o nosso mapa que está dentro de nós, e daí sim nós vamos encontrar os tesouros que nós nascemos com eles, que Deus nos deu a cada um de nós. Então, complementando o que a Anne falou, a gente precisa ter essa comunicação muito clara conosco mesmo, que a forma que alguém usa não serve para você. A solução exata que alguém, né, dispõe aí no mercado, não quer dizer que vai servir para você. Então a gente precisa, às vezes a gente aceita certas formas, né, por comodidade, por negligência, por preguiça mesmo, porque não é fácil a gente assumir, né, que nós temos que caminhar, buscar nosso mapa interno e achar nossos próprios tesouros e sozinhos. A gente E da vê. mesma forma também os defeitos, né? Porque eu acho que o mais difícil de olhar para si é ver os defeitos e Também, aceitar que somos imperfeitos. Eu sim. acho que o livro, né? A Coragem de Ser Imperfeito, tem até uma palestra Mas só da.
um pouquinho. Mas quando eu falo tesouros, eu falo, acho que você já viu eu falando isso também. Os nossos defeitos, ou dores, ou problemas são tesouros também. Então, é só a forma de olhar, de ver. Exato. Forma de olhar e forma de encarar e aceitar que eles estão ali, né? A Brené Brown, que é a autora da Coragem de Ser Imperfeito, ela é muito feliz ao falar isso e tem uma palestra dela no Netflix, quem quiser assista. Ela fala muito dessa questão de você aceitar as suas imperfeições. Ontem, por exemplo, um amigo meu que eu gosto muito fez umas perguntas para mim assim do nada, né? Em relação a relacionamento. E ele falou assim que às vezes as pessoas têm medo de chegar até mim e conversar, homem e tudo mais, porque ele vê uma pessoa muito forte e tal. A minha postura, como se eu fosse uma pessoa perfeita. Eu falei assim, eu nunca falei isso para ninguém. Eu nunca demonstrei isso nas minhas mídias sociais. Eu nunca falei, nem postei lá que eu tenho uma vida perfeita, vida financeira. Eu acho que e muito pelo contrário, né? Eu nem posto muita coisa assim em relação à minha vida em particular, aquilo que eu vivo todos os dias. Eu tenho filtrado bastante essa questão das postagens relacionadas à área de comunicação, ou esse público nosso, né, que veio do livro, que eu gosto muito de falar, ou alguns assuntos sociais que eu gosto muito de falar. Mas as pessoas, elas acham que por você assumir uma postura, é que você não tem imperfeição, e muito pelo contrário, gente. Eu aceito, eu não vou ficar falando o tempo todo dos meus defeitos, mas também não escondo eles de ninguém. Então, Sim. essa comunicação original, ela também vai mostrar isso. Ela vai mostrar isso de você. E às vezes o medo te faz, esse medo e essa vontade de ser perfeito, né? Faz de você falho. Simplesmente porque você não tentou. Aí falha mais ainda, na verdade. Falha mais ainda. Falha mais porque você nem tentou. Você se paralisa pelo medo de errar, você se paralisa pelo medo de querer mostrar perfeição. E isso é tudo refletido por meio da sua comunicação. Quando a pessoa fala comigo assim, Anne, pelo amor de Deus, eu preciso de um curso de oratória. Aí eu falo assim, lá no meu trabalho aconteceu isso recentemente, dá um curso de oratória e tudo mais. Eu falei assim, um curso de oratória tem técnicas de comunicação. Como você segurar o microfone, como você ter postura na hora de falar, né? Onde você colocar os braços, como você sentar uma mesa ou um púlpito, tem técnica, mas técnica nenhuma resolve problemas emocionais. Você Isso. chegar ali, você chegar ali, olha como tudo se relaciona isso que nós estamos conversando. Talvez tenha um corretor, alguma pessoa que trabalha com essa questão imobiliária, que tem um pouco de dificuldade de lidar com clientes, ou está com dificuldade de fechar contratos. E esse contrato, por exemplo, que essa pessoa não está conseguindo fechar, vai gerando vários bloqueios emocionais em si e que impede ela de continuar a caminhada, né? Ou de rever aquilo que ela precisa melhorar na sua comunicação ou não. Ou, às vezes, ela está com dificuldade de fechar contrato devido a uma questão, a uma limitação emocional, né? Às vezes, de não se achar capaz, enfim. Exato. Então você jamais vai conseguir comunicar bem, como eu disse, nada em nenhum lugar, por mais que você faça 1000 cursos de oratória, se você não tiver a coragem de começar. Então, assim, é um pré-requisito, por exemplo, para você começar a vender o seu produto ou o seu serviço. Você tem que começar, você tem que falar, você tem que fazer de alguma forma. A partir daí, você vai se aprimorando. Eu tenho certeza que se você olhar no meu Instagram, meus vídeos antigos, você vai falar assim, meu Deus, que diferença tem dessa pessoa daquela época para hoje. E Não, eu e estudo... e eu sou formada em jornalismo desde 2011. Olha, tem muitos anos que eu trabalho nessa, assim, que eu entendo essa parte de comunicação porque eu estudei. E eu tenho certeza que se você pegar um vídeo antigo, eu não estou tão boa quanto hoje, daqui para frente eu vou ser melhor porque eu continuo fazendo, né? Então, é muito difícil, porém você tem que começar. E sem ter medo, né? Uma coragem de assumir quem você é, com qualidades e com defeitos também. é isso aí, Anne. Que live, hein, gente? Que live, hein? Leve e, ao mesmo tempo, né, complexa e profunda. O Ok. Cleiton, obrigado, viu, Cleiton, por participar. Ele falando aqui da dificuldade, sim, né? Há sempre nessa dificuldade em se posicionar com o cliente, né, Cleiton? E no início da profissão é muito mais difícil porque você tem insegurança. E a insegurança ela é transparecida na comunicação. Né? Tem gente que fala comigo assim, eu sou muito confiante. Não, não é que eu sou confiante. Eu acredito que eu tenho algum conteúdo para passar.
Então, esse conteúdo que eu tenho para passar, eu vou colocando ali pílulas, talvez nas minhas mídias sociais, e quando eu gosto de dar treinamento, eu amo dar treinamento, por exemplo. Eu tenho confiança que eu tenho algo para passar para alguém. Então, esse algo para passar para alguém, algo para vender para alguém, como a Polly falou, se for uma coisa boa, você vai confiar e vai te dar segurança e você vai transparecer na sua comunicação. É complexo? É. Mas é possível fazer? É possível. Você só precisa acreditar. Com certeza, né? Nós estamos aqui para dizer que é possível, né, Anne? É possível. Ai, ai. Nós que já vivemos tantos desafios, né? O Cleiton falou aqui antes. Isso faz uma grande diferença para nós profissionais, tanto na profissão quanto na área emocional. Essa live de hoje, gente, vocês que estão aqui, compartilhem, ela vai ficar gravada aqui no meu feed. Compartilhem, ela também vai para o meu canal do YouTube. Eu vou passar para a Anne, para ela também colocar no canal do YouTube dela, porque Vou essa. colocar no Spotify também. Ah, sim, é verdade. Porque essa live foi incrível, a gente conseguiu, né, Anne, atingir, eu vejo que a gente conseguiu atingir nosso objetivo, a gente não combinou muito, mas como a gente já tem né, uma empatia, uma Sintonia. sintonia, a coisa fluiu e a gente conseguiu, né, fazer essa conexão com todos esses assuntos, né, tendo como foco mesmo o tema da live, que é a comunicação e comunicação no mercado imobiliário. Gente, vocês têm alguma dúvida? Nosso tempo está acabando, voou, simplesmente voou. Quem não segue a Anne, corre e sigam-na também. E, Polly, assim, para finalizar essa questão do assunto da comunicação, como eu disse, independente da sua área de atuação, que você comunique verdade, que você comunique o que está dentro de você, aquilo que você acredite. E o produto ou serviço que você também acredita. Em algum momento vai dar certo, gente. Em algum momento as pessoas vão comprar, as pessoas... Eu acho muito legal quando eu entro no Instagram de uma pessoa que tem 500, 600, 1000 seguidores e a pessoa está se posicionando como um digital influencer que tem 1 milhão de seguidores. Sabe por quê? Porque ela tá passando verdade naquilo dali em algum momento. E eu já vi várias pessoas assim, que eu sigo, essa pessoa não tinha nem 1000 seguidores e hoje ela tem 100, 200, 300 mil seguidores. Porque essa pessoa continuou. Ela continuou comunicando a verdade dela. Então, em algum momento, isso vai... Eu queria me dedicar mais ao meu Instagram, assim, colocando mais conteúdo, mais coisas. Só que, assim, tem o trabalho, tem os estudos, tá? Agora estou fazendo disciplinas do mestrado. Mas é uma coisa que eu vejo, eu quero que as pessoas façam, né? A verdade, vender a verdade que está nelas. Muito bom, muito bom. É isso aí. É E isso aí. obrigada pelo convite, viu, Polly? Foi É isso. ótimo. A verdade, quando ela reverbera, né? E comunica a verdade, ela comunica, faz essa ligação, né? A comunicação ela é feita entre os corações, entre as nossas almas, tá? Espírito em espírito também. Então, isso é simples, tá? Simples, mas a gente tem que dedicar, porque é um processo, né, que todos nós passamos. Obrigada, viu, Anne? Mais uma vez. Agradeço muito, conta comigo sempre. Qualquer dia, venha me visitar, tomar um café comigo e comece. Ixi, vou muito a Brasília, viu? Só que É, ficou tão corrido, mas eu uma hora eu imagino. te aviso. E daí dá Tá tempo, bom. pelo menos, tomar um café e rever meu sobrinho querido. É, verdade. Um beijo, Anne. Um Obrigada, beijo. Tchau, pessoal. Obrigada. viu? Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite.